Olá, meus irmãos, eu fiquei de deixar a vocês, por meio de um vídeo, uma palavra que não consegui dar no encontro geral acerca de oração em grupo. Então, estou tentando cumprir aquilo que prometi, ok? Por quê? Porque nós estamos querendo que a igreja cresça nesse aspecto da oração em grupo. É uma coisa que precisamos, neste momento, como igreja, crescer. Admitimos isso, temos falado. Vamos aos próprios irmãos em outro momento, que biblicamente isso foi muito importante dentro da igreja primitiva, né? Vemos que a igreja em Pentecostes falava que eles estavam perseverando em oração, unânimes naquela semana quando o Espírito Santo desceu. Também diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala que Pedro e João, quando curaram aquele coxo, estavam indo se encontrar com mais irmãos para orarem juntos em determinado horário. Vemos a igreja unida em oração naquele momento que Pedro estava preso, e foi justamente, relaciona a oração da igreja à libertação do apóstolo Pedro naquele momento. Isso é Atos capítulo 12 e muitos outros textos, né, que nós encontramos nas Escrituras. Acho que não precisamos dizer que é bíblico e necessário que a igreja ore junto. Então a igreja precisa orar juntos nas famílias, precisa orar juntos nos grupos caseiros, precisam se juntar especificamente para orar, e até a congregação como um todo precisa se juntar para orar. Amém? Então eu gostaria aqui de falar algumas coisas sobre oração em grupo. Primeiro, queria falar sobre dois perigos da oração em grupo, tá? Que podem atrapalhar quando estamos orando juntos. O primeiro é pecado propriamente dito, né? Lá em Isaías capítulo 1, de 13 a 15, fala que Deus não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento solene, né? Então, tentar substituir por oração a obediência, a santidade, uma vida reta, a vida na luz, isso não vai, ludibriar a Deus, né? Deus conhece o nosso coração e sabe disso. Então, tem um caso bíblico muito emblemático que está lá em Josué capítulo 7, de 6 a 11, que conta a história de Acã, que desobedeceu a Deus em uma direção que o Senhor havia dado quando eles estavam conquistando a cidade de Jericó, onde Deus havia ordenado que eles não deviam tocar em nada do que era chamado despojos, né? E ele tocou, levou uma capa e um pouco de ouro e escondeu na sua tenda, e na próxima batalha isso fez com que Israel perdesse a batalha. Então isso foi um desastre, né, para Israel. Muitos morreram por causa do pecado desse homem. Ou seja, quando estamos, vamos dizer, batalhando em grupo, é muito importante que os que estão ali estejam na luz. Amém? Então devemos entender que pecado atrapalha a oração conjunta, atrapalha a nossa oração pessoal, mas quando estamos com outros irmãos isso pode ter um peso muito negativo. A palavra de Deus fala que nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E às vezes então o pecado de alguém, quando estamos orando juntos e temos pessoas entre nós que não estão na luz, isso sim pode trazer consequências. Outro perigo para a oração em grupo é a incredulidade. O ambiente de incredulidade atrapalha a ação de Deus, né? Em Mateus 13, 58, fala que Jesus, quando foi para a sua cidade natal, para a sua região, né, Nazaré, e na região da Galileia, ele ficou impedido, está escrito assim, né? Impedido de realizar sinais, milagres, por causa da incredulidade deles. Interessante isso, né? Que até o nosso Senhor Jesus Cristo teve a sua ação impedida de abençoar por causa do ambiente de incredulidade que havia no meio daquelas pessoas. Então vamos vencer a incredulidade. A incredulidade é uma tentação muitas vezes. A dúvida, ela caminha junto com a incredulidade. Nós podemos ter sentimentos de dúvida, mas não podemos nos render a esses sentimentos. E a fórmula, né, da gente vencer
esses pensamentos de incredulidade, que geralmente são dardos do inimigo que vem sobre nós, é o quê? É afirmando a verdade, afirmando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Muitas vezes eu já orei pedindo a Deus que em momentos, né, onde os pensamentos de dúvida me venham ao coração, dúvida se Deus realmente pode fazer, dúvida se nossas orações realmente estão sendo atendidas, o que eu pedi a Deus? Senhor, me ajude nesse momento, traz à minha mente as porções da palavra de Deus, as verdades que são importantes, as promessas de Deus que são importantes naquele momento. E o Espírito Santo traz, principalmente quando há dentro de nós um depósito da palavra de Deus que nos fortalece, que nos enche, que nos dá a graça necessária para aquele momento. Então nós precisamos nos encher da palavra cada vez mais, a fim de quê? A fim de que o Espírito Santo tenha de onde tirar. Mas podemos nos afirmar uns aos outros, nos ajudar mutuamente, naquela hora de oração mútua, orando e repetindo as promessas de Deus juntamente. E o Senhor vai nos guiar nesse sentido também, nos fortalecer. Amém? Então fala que, Hebreus 3,12 também eu citaria, que fala que um perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Então não vamos deixar a incredulidade afetar a oração mútua, ok? E o segundo ponto que eu gostaria de dizer a vocês agora são sugestões para a nossa oração em grupo, né? Então essas orientações, elas não são orientações rígidas, tá? Não queremos isso, mas tem por objetivo, vamos dizer, dar certa direção a quando estivermos orando, quando estivermos reunidos para orar, tá? O Espírito Santo pode ir muito além dessas orientações, a gente sabe disso e desejamos que ele vá. Mas algumas coisas podem ser importantes, tá? Primeiro, vamos depender do Espírito Santo quando estivermos orando, né? Vamos contar com os dons do Espírito Santo. Quando formos orar juntos, vamos contar que esta inspiração sobrenatural nós estejamos sendo visitados por isso, tá? O texto de Romanos 8, 26, que os irmãos conhecem, diz assim que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, justamente porque não sabemos orar como convém. Então nós precisamos de orar no Espírito Santo, né? Lá no finalzinho da carta de Judas, ele fala, orando em todo o tempo no Espírito Santo, né? Então, esse orar no Espírito é na dependência do Espírito que assiste nas nossas fraquezas. É interessante que lá no final do livro de Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. Então, essa comparação ela é muito, muito boa para a gente, né? Que Elias, que é esse homem que a gente fala que a gente entende que foi um grande profeta de Deus, talvez o profeta mais marcante da história de Israel, ele era um homem fraco e que também dependeu de Deus. E mesmo na sua fraqueza, a oração daquele homem influenciou a nação. Ele orou com instância para que não chovesse e depois orou com instância para que chovesse e Deus deu chuva. Olha, irmãos, eu penso que é tempo de chuvas e o Espírito Santo quer nos assistir na nossa fraqueza. Agora, é importante que entendamos assim, que os dons do Espírito são da mais alta importância. Vamos contar com essas manifestações sobrenaturais do Espírito quando estivermos orando, irmãos. Vamos depender disso. Vamos contar com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com profecia, com discernimento de espírito, com palavra de conhecimento. Vamos contar com isso. Por quê? Porque às vezes estamos orando por alguma coisa e não sabemos orar. Esperamos ali em oração, contamos com essa inspiração e de repente ela vem sobre nós. Amém? Então vamos orar dependendo do Espírito Santo e contando com os dons do Espírito Santo. E assim, é importante, irmãos, que quando estivermos nessa dependência do Espírito Santo, por exemplo, estamos orando agora por vários motivos, né, que foram sugeridos, que foram para nós orarmos unanimemente. Então, quando estivermos orando, vamos ser sensíveis, né?
para que o Espírito Santo esteja dando parte a um, parte a outro na hora desta oração, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão desta unanimidade, que é o que vem agora. Vamos ser unânimes. Então, primeiro, vamos depender do Espírito Santo, depois vamos ser unânimes. Concentre na palavra da oração do outro e não fique pensando no que você quer orar. Porque é uma tentação para a gente ficar focado, tenho já na minha cabeça o que eu quero orar e às vezes eu nem estou prestando atenção. Quando vamos orar juntos com outros irmãos, nós precisamos entender que não estamos orando sozinhos. Então, a unanimidade, ela é justamente isso, quando a oração da outra pessoa é a minha oração. Então, eu vou estar focado na oração do meu irmão. Vou fazer que a oração do outro seja a minha própria oração. Então, eu vou esquecer um pouquinho do que eu quero orar para pensar na oração dele. É interessante que oração unânime, a gente viu esse exemplo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando a igreja começa a ser perseguida, eles se ajuntam para orar e fala que a igreja unanimemente levantou a voz em oração. Obviamente que aquilo não foi uma oração decorada, que eles decoraram e todos repetiram juntos. Não. Fala que a igreja orou unanimemente, mas foi uma pessoa que orou, a pessoa nem é mencionada, quem levantou a voz em oração. Mas fala que foi a igreja que orou. Por quê? Porque eles estavam realmente focados no clamor daquela pessoa que Deus inspirou naquele momento, e o que ele disse foi em nome de todos, e por isso Deus ouviu. É interessante que há promessas específicas de Deus para a oração conjunta, né? Então nós precisamos, depois talvez vamos ver um pouquinho dessas promessas também. Então vamos orar a oração do outro, vamos focar no que ele está orando. Depois, terceira coisa, não seja prolongado. Não pense que você tem que orar tudo naquela hora. Quando nós estamos orando juntos, precisamos dar oportunidade aos outros irmãos. Então, ore 1 minuto, talvez, 30 segundos, 1 minuto, deixe o outro. A oração em grupo, irmãos, é como passando o bastão, sabe aquela corrida de bastão onde um pega e o outro corre um pouco, o outro corre um pouco. Então, se eu estou concentrado na oração que o irmão está fazendo, o que acontece? Deus me inspira junto com ele. Às vezes eu acrescento as palavras dele, aquilo que Deus está pondo no meu coração justamente naquela hora que ele está orando. Às vezes é um dom espiritual, como nós já vamos pedir os dons, às vezes Deus inspira você para acrescentar a oração dele. Então, um começa a orar, de repente o outro vai orando, e quando nós oramos no Espírito Santo e estamos sendo unânimes, e vamos dizer, não estamos sendo prolongados, esses 3 primeiros itens, algo interessante começa a acontecer, sabia? É como que eu complemento a oração daquele irmão e de repente aquela carga sobre aquele assunto, por exemplo, estamos orando pelo nosso país, pelo Brasil, e aí eu peço uma coisa, de repente o outro é inspirado a pedir outra coisa que complementa exatamente aquilo que eu estava pedindo pelo Espírito Santo, e vamos orando até aquela carga ficar, vamos dizer, suprida naquele momento. Às vezes, naquele momento, naquele dia que estamos orando, o Senhor inspirou e oramos alguns minutos por aquilo e de repente terminou. Não passemos para outro, vamos dizer, item, até que tenhamos esta paz, esse testificar do Espírito Santo. Quando a gente começa a amadurecer na oração conjunta, isso vai acontecendo naturalmente. Mas às vezes pode ser importante que tenhamos um irmão maduro ali na oração, que ele fique meio que responsável para discernir esse momento de mudar de uma carga, de um motivo de oração para o outro. De maneira que ele sentiu que todos oraram, deu aquele silênciozinho e aí ele mesmo se pronuncia para o próximo motivo. Mas às vezes também não precisa disso. Quando nós amadurecermos em orar juntos, isso vai acontecer meio que naturalmente. Então, repetindo, dependa do Espírito Santo, seja unânime, não seja prolongado. Próximo, quarta sugestão, seja informal. Ore como se você estivesse conversando.
Não precisa mudar o tom da voz, não precisa uma introdução formal. Muitas vezes, quando estamos orando junto, alguém aqui já fez, vamos dizer, uma introdução diante de Deus e tal. De repente ele vem e faz uma grande introdução também na oração para ir direto ao ponto, aquele motivo que já está sendo apresentado. Olha, gente, não precisa disso. Podemos ser mais naturais, né? Existem aqueles, às vezes, até que mudam de voz. Não, vamos orar como quem está realmente completando as palavras do nosso outro irmão, tá bom? Depois, quinto motivo, ore com o coração cheio de fé. Cheio de fé. Eu falei lá no início que um dos problemas da oração em grupo é a incredulidade. Orar com fé, para que a gente tenha um coração cheio de fé e fiquemos livres deste problema, que também é um pecado, né? A incredulidade. Vamos orar com o nosso coração cheio de fé as promessas de Deus. Por isso, se o Senhor traz algum texto bíblico, abra sua Bíblia, ore podemos transformar promessas de Deus em oração. Eu falei que ia citar a bênção de estarmos juntos orando, e isso produz ambiente de fé. Isso é extraordinário, irmãos. Que quando estamos orando juntos, Deus produza, aumente, vamos dizer, potencialize a fé. Por quê? Porque estamos juntos. Jesus diz em Mateus 18:19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. É uma bênção. Não é uma bênção? Tem um texto que eu considero especial, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, que fala, quando é um cântico que Moisés fez para ser ensinado ao povo de Israel por um motivo que Deus havia estabelecido. E tem um versículo ali que fala assim, como um poderia perseguir a 1000 e 2 perseguir a 10.000 se não fosse Deus que estivesse no meio dele. Eu me lembro que o pastor Po Yan-Shu, aquele pastor muito conhecido da Coreia do Sul, num dos livros dele, ele cita esse texto para falar sobre a oração coletiva. Eu achei fantástico. E é verdade, por quê? Ele está falando assim, quando um ora, é como se estivesse perseguindo 1000. Quando 2 oram, estão perseguindo 10.000. Que matemática é essa? O poder do Senhor, ele se escala quando estamos orando juntos. Um sozinho poderia atingir 1000, 2 atinge 10.000, potencializa por 10 quando estamos orando juntos. Está vendo como é importante, meus irmãos, crescermos na oração conjunta, como igreja, juntos? E existem promessas maravilhosas que são promessas coletivas, como aquela de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei atento às orações que se fizerem neste lugar. Isso é uma promessa coletiva. Está vendo? Está falando para o povo, se o meu povo unido me buscar. Então não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando nesse momento de crescermos em oração juntos. Atos capítulo 1, versículo 8, também é uma promessa coletiva, sabia? Lá está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então a palavra, o texto está no plural, como falando, vocês vão receber junto. E curiosamente foi o que aconteceu, né? Eles estavam unânimes, juntos, perseverando em oração. Os avivamentos da história geralmente vieram por tempo de busca conjunta em oração. Eu acho, irmãos, que o inimigo pode estar cegando os nossos olhos para a grande importância da oração juntos, para a oração unânime, a oração em conjunto. Então vamos acordar para isso. Então, recapitulando o que falamos aqui, irmãos, existem 2 perigos na oração em grupo, que é o pecado e a incredulidade.
Existem algumas sugestões, eu falei sobre 5 sugestões da oração em grupo, que é depender do Espírito Santo, contando com os dons, com as manifestações sobrenaturais do Espírito. Depois, sermos unânimes, orarmos a oração do outro, não ficarmos focados nas nossas próprias palavras ou aquilo que está na nossa mente. Depois, não ser prolongado, darmos oportunidade para os outros irmãos orarem e depois voltarmos e orarmos, né? Continuando, é aquele bastão que estamos passando para ele, volta aqui, enfim. Depois, ore seja informal, natural, sem fazer grandes introduções na sua oração, vá direto ao ponto que o irmão já está orando. E outra coisa, irmãos, quando alguém já orou por determinada carga e citou determinadas palavras e você disse amém, não precisa mais ficar repetindo tanto aquilo que alguém já orou. Por quê? Porque ele orou e eu disse amém, eu orei. Então eu orei. Então, se você tem algo a acrescentar pelo Espírito Santo, ore acrescentando. E ore com o coração cheio de fé. Abra a Bíblia, ore as promessas de Deus, lembrando que tem promessas coletivas da igreja reunida que são extraordinárias e que precisamos aproveitar. Deus tem muito para nos acrescentar nesse momento de oração que a igreja está mobilizada. Então, não deixe o inimigo roubar isso de você. Faça parte, participe, ore junto com outros irmãos, a começar com a sua família e depois com o grupo caseiro e depois com toda a igreja. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.